Olá, aqui é a Ana e hoje nós vamos para o nosso Expresso Devocional do Ser Kadosh. O nosso devocional de hoje está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Mas eu preciso levar vocês no contexto da história, porque só o versículo sem o resto não vai fazer tanto sentido. Toda a história acontece no Império Persa, uns 500 anos antes de Cristo. O rei chama-se Assuero e ele governava um território enorme de 127 províncias. Lá no início da história, a rainha dele, Vasti, desobedece uma ordem do rei numa festa e ela é destituída. O reino fica sem rainha. Aí os conselheiros do rei sugeriram uma coisa: reunir as moças mais bonitas do império para escolher a nova rainha. E entre essas moças está Esther, uma jovem judia, órfã, criada pelo primo Mardoqueu. Ela vivia exilada ali, longe da terra e do próprio povo dela. Ela entra nesse processo e olha sem plano nenhum, sem nenhuma ambição declarada. E ela acaba sendo escolhida. A órfã estrangeira vira rainha da Pérsia. Só que tem um detalhe muito importante. Por orientação de Mardoqueu, ela nunca revela que é judia. Guarda isso em segredo, escondido até de quem está mais perto dela. E a vida segue. Até que surge um homem chamado Amã, que sobe na hierarquia do reino e vira uma espécie de primeiro-ministro. Amã é orgulhoso, quer que todos se curvem diante dele. E Mardoqueu, por fé, se recusa a se curvar. Isso enfurece Amã, mas de um jeito desproporcional, tanto que ele não quer só vingar de Mardoqueu, ele quer exterminar todo o povo judeu do império inteiro e consegue convencer o rei a assinar um decreto para isso. E uma data já tinha sido marcada para esse extermínio. Mardoqueu descobre o decreto e vai correndo até Esther, pedindo para que ela intervenha diante do rei. Só que existia uma lei bem rígida, que quem entrasse na presença do rei sem ser chamado podia ser condenado à morte, mesmo sendo da realeza, mesmo sendo rainha, a não ser que o rei estendesse o cedro em sinal de perdão. E Esther não era chamada há 30 dias, então ela ficou com medo e hesitou. E ela mandou uma resposta de volta para o seu primo Mardoqueu, praticamente dizendo assim, eu posso morrer se fizer isso. E é aqui que ele responde com a frase que está no nosso texto de hoje. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E eu acho fascinante que o tempo todo nada daquilo parecia ser obra de Deus enquanto acontecia. Vasti ser destituída parecia só um escândalo. E a Esther ser escolhida parecia só sorte. O segredo dela sobre ser judia parecia mais prudência. Cada peça sozinha parecia coincidência. E só faz sentido quando você olha o quadro inteiro depois. Por isso que eu falei de entender o contexto da história. E é engraçado porque a neurociência descreve algo parecido sobre como a gente entende a própria vida. O cérebro quase nunca reconhece o significado de um evento no momento em que ele acontece. A gente processa a experiência bruta na hora, mas o sentido, a interpretação, a costura entre um fato e outro, normalmente se forma depois, quando a memória revisita aquilo com mais informação e mais distância. É por isso que a gente sempre entende melhor o passado do que o presente. E talvez seja por isso também que fé muitas vezes seja menos sobre enxergar Deus agindo agora e mais sobre confiar que um dia vamos olhar para trás e entender. Isso é ainda mais forte no livro de Esther porque em nenhum momento do texto original o nome de Deus aparece escrito. Nem uma vez. E eu fico pensando que a ausência é proposital.
O livro inteiro é sobre um Deus que age escondido nos bastidores, através das decisões humanas comuns. Uma festa, uma escolha de beleza, um orgulho ferido, uma coincidência de calendário. Agora, voltando para Esther. Diante do medo, ela hesitou, mas não recusou. Depois de pedir jejum a todo o povo judeu presente na capital, ela toma a decisão. Vou ao rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, pereço. Ela vai, o rei estende o cetro. Ela não morre naquele instante, mas o risco era real, e ela sabia disso quando decidiu ir. Depois, numa sequência de eventos que parecem escritos demais para serem coincidências, o próprio plano de Amã se volta contra ele e o povo judeu é salvo. Agora eu quero te perguntar, com carinho, que palácio você está vivendo agora e ainda não percebeu que talvez tenha sido preparado para isso? Pode ser um trabalho, uma amizade, uma dor antiga que virou sensibilidade. Você não precisa de um milagre visível para agir. Precisa só parar de tratar a sua história como coincidência. Talvez seu momento nem seja tão dramático quanto dela. Talvez seja só aquela conversa adiada, aquele dom escondido, aquele primeiro passo que você sempre tenta adiar. Você não nasceu num momento qualquer. Você nasceu nesse tempo, com essa história, com essas cicatrizes. Talvez exatamente por causa delas. Agora fica essa pergunta. Qual é o seu momento como este? Pense bem sobre isso. Reflita sobre isso. Talvez Deus te coloque em alguns palácios para que você possa libertar um povo que está na escravidão. Se esse expresso te fez bem, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal do Ser Kadosh e vem tomar esse café com a gente amanhã de novo. Um beijo e até o próximo expresso.